Você sabe que aqui no Brasil nós temos uma dificuldade tremenda com o ministério apostólico, com o ofício apostólico. Porque aqui, quando a gente fala sobre a operação do ministério apostólico, como eles transformaram o ofício em títulos, sempre parece que é alguém querendo se colocar acima dos outros. Porque parece que se eu sou apóstolo, eu sou maior. Se eu sou apóstolo, eu sou mais importante. Não é o que Paulo diz, porque ele diz: eu acredito que Deus tem colocado a nós, os apóstolos, por últimos. Por último. Porque ele diz: olha, para nós o negócio é tudo difícil. Somos perseguidos, e quando perseguidos, suportamos. Somos caluniados e buscamos conciliação. Somos esbofeteados e não reagimos. Ele diz: somos considerados lixo do mundo e escória de todos. Então, quando você fala de ser um verdadeiro apóstolo, você não está falando de se colocar acima de ninguém. Você está falando de se colocar por último. Mas você vai carregar um desenho, um modelo, uma planta. O apóstolo carrega isso. Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Preste atenção nisso aqui. É imprescindível que o ministério apostólico opere para que uma igreja venha a nascer. Porque é ele quem carrega o design de Deus. Então, nós não temos que ter problemas apostólicos. A gente não tem que ter dificuldade. A gente não pode ser anti-apóstolo. Porque não são títulos. Vou dizer de novo, não são títulos. São ofícios. São trabalhos que devem ser feitos. Está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender isso? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Esses dons ministeriais, eles são ofícios, são trabalhos que devem ser feitos, não são títulos, não estão dispostos hierarquicamente, ninguém é maior do que ninguém. Hoje, quando chegou aqui o Léo, eu falei: fica à vontade, Léo. Ele disse: te vendo sentado aqui nesse lugar, eu fico mais à vontade, porque você não tem aquela cadeira especial para você. Eu falei: sabe por que eu não tenho, Léo? Porque eu quero, de uma forma singela, mandar uma mensagem para as pessoas. Que eu sou exatamente igual a elas. A única coisa que me difere delas aqui é que eu carrego uma responsabilidade maior. Mas não sou melhor do que ninguém em nada. E não mereço nenhum tipo de tratamento VIP. Consegue entender? Porque é assim que nós deveríamos ser. Porque a igreja só tem uma autoridade. Não tem duas, não tem três, não tem quatro. Pastor não é autoridade na igreja. Apóstolo não é autoridade na igreja. Presta atenção, só existe uma autoridade na igreja. Cristo é a autoridade da igreja. Todas as demais autoridades são apenas representativas. Ou seja, a autoridade que eu carrego não é minha. Eu só estou representando a autoridade de Cristo. Ok? E para isso eu tenho que estar encabeçado em Cristo. Ou seja, eu tenho que estar sujeito, submisso, humilhado, em obediência a Cristo. Porque a hora que eu sair dessa posição, eu já não tenho mais essa representatividade. Porque a autoridade não é minha, ela é de Cristo. Cristo é a única autoridade na igreja. Ele é o único ungido. A igreja não tem 2 ungidos, 3 ungidos, 10 ungidos. Sabe? Aí não mexa com o ungido do Senhor para o seu pastor, sabe, se livrar de você e você não encher a paciência. A igreja só tem um ungido, que é Cristo. Deus ungiu a Cristo. Deus não ungiu você. Deus não me ungiu, mas Ele me fez corpo de Cristo. E aí, como em Arão, que o óleo desce sobre a cabeça e escorre pela barba, pelas vestes, pela orla, pelos pés. Quando eu sou corpo de Cristo, a unção derramada sobre Ele
transborda sobre mim. Entende? Por isso que uma mão fora do corpo não tem poder nenhum. Porque não tem essa unção, não tem autoridade, não tem o encabeçamento de Cristo. Membro do corpo fora do corpo está morto. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Porque é o tipo de mensagem que pastor nenhum quer pregar. Porque eu estou aqui diante de vocês, dizendo para vocês, eu não tenho poder nenhum sobre vocês. Eu não tenho autoridade nenhuma sobre vocês. Quem tem é Cristo. Entende? Isso por pastor manipulador, isso aí é a morte. Por cara que gosta do poder, de controlar as pessoas, isso aí é querer morrer. Quando a nossa igreja começou a falar para o povo, nem me chama de pastor. Meu nome é Eduardo, me chama de Eduardo. Aí o pessoal, eu não dou conta, né? Que já vem tudo viciado das igrejas lá. Me chama pelo meu nome. Eu sou Eduardo, pastor é o que eu faço. Entende? Você é advogado, é um ofício. Eu agora vou te chamar de advogado? Você tem um nome. O que é importante, olha o que Paulo disse. Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus. O importante é quem eu sou. Só depois o que eu faço. Por isso que a igreja, ela assassina relacionamentos. Porque o cara que está aqui em cima deixou de ser quem ele é para ser o que ele faz. E o povo que está aí embaixo só se sente alguma coisa quando está fazendo. Porque eles acham que o importante para Deus é o que ele está fazendo, não ele. E eu quero te dizer, o que você faz para Deus não tem serventia nenhuma se você não for quem Deus quer que você seja. Diga, o que Deus quer que eu seja? Corpo de Cristo. Você tem que ser corpo de Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Olha isso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Pode passar? Conheço as tuas obras. Veja, a igreja tem obra. O teu trabalho, a tua paciência. Que não pode sofrer aos maus. Que pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Falsos apóstolos. Porque tem gente que quer poder. E como você sabe que ele é falso? Porque ele não tem o desenho. Ele não está preocupado com isso. Ele fica na igreja local, porque ele gosta dos afagos, do carinho, das honrarias. Ele se prende a isso. Sabe como é que essa igreja nasceu? Nos primeiros meses de vida dessa igreja, eu fiz o que todo pastor falou para mim que era um suicídio. Fui para os Estados Unidos ter meu filho, fiquei 7 meses para lá, vim aqui, vinha e voltava de vez em quando. O pessoal falou para mim, vai fechar no começo. Está aí. Depois eu fui para lá, viajar, e eles vai cair a arrecadação, o povo vai parar de ir. Aqui na Reina nunca aconteceu isso. A igreja continua andando normal, a quantidade de pessoas aumenta, a arrecadação continua a mesma, porque a igreja não depende de mim. Eu sou simplesmente irrelevante na igreja, porque eu deixei Cristo ser o pastor da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. E sabe que eu cheguei aqui falando, pessoal, daqui 2 anos, quando meu filho tiver 7, eu vou para os Estados Unidos, vou ficar 2 anos no Cefenai. Você já se prepara aí para pastorear. O Senhor me mandou, eu vou. Eu vou abrir igreja na Colômbia, eu vou iniciar lá, eu vou implantar igreja na Colômbia, eu vou implantar na República Dominicana, vou para a Rússia, eu não vou ficar aqui, eu vou para o lugar que Deus me mandou. Porque recai sobre mim uma unção apostólica, que eu tenho que ir. O meu ofício, o meu trabalho é ir fazer isso. Então, tem pastores de governo, presbíteros, homens que vão ser... Presbíteros aqui não é título também, gente madura na fé. Que vão ser levantados para continuar com isso aqui. Eu não estou construindo coisas para mim. Nós estamos construindo para o Senhor. Com o Senhor. Consegue entender? Os caras grudam no negócio desse aqui e nunca mais larga, só larga se morre.
Não passa nem para os filhos. Parecendo cachorro com osso. Talvez você que não tem experiência com o que eu estou falando, talvez ache que eu estou exagerando. Mas eu estou sendo claro. É exatamente assim. E sabe como é que a gente é aqui? Desprendido. Desprendido, descentralizados. Aqui, tem dia que eu não apareço, nem aviso, tudo acontece. A igreja não depende de mim. Porque desde o início nós ensinamos que a nossa dependência está em Cristo e não em homens. Vai para a nossa rede social, procura lá. Entra na rede social de uma igreja aí, depois entra na nossa, você vê. Na rede social normal das igrejas, de cada 10 fotos, 8 é do pastor, promovendo a imagem de um ministro. Aqui nós promovemos a comunidade, porque todos juntos são o corpo de Cristo. Às vezes eu nem apareço. Eles não me põem porque eu não sou a persona da igreja. É raro quando eles me põem. Entenda isso. Olha aqui. Essa igreja tem um monte de coisas boas. Está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Sabe o que nós ensinamos na teologia? Que essas 7 igrejas, de Éfeso até Laodiceia, são 7 períodos da história da igreja. Começa em Éfeso, termina em Laodiceia. Éfeso quer dizer desejada. Essa igreja do final do 1º século. Ou seja, a igreja que Deus desejou. Mas você vai ver que aqui no final do 1º século, olha o que aconteceu com ela, quer ver? Pode passar? Verso 3. Sofreste, tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, vai. Tenho, porém, contra ti uma conjunção adversativa. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Pode passar? Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Olha que negócio engraçado. Olha que coisa engraçada. Deixastes o teu amor. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Aliás, das 7 igrejas, só essa aí teve a oportunidade de se arrepender. As outras nunca vai ter. Você vai lá ler para você ver. Ele só vai dizer para essa. Dá para voltar. Então, olhe bem. Amor para Cristo é o quê? Então ele está dizendo assim, ó. Sabe quando Paulo fala sobre a simplicidade que há no Evangelho? O Evangelho é simples. Diga, como assim? Diga, qual simplicidade há no Evangelho? Obediência. O Evangelho é tão simples quanto isso. Obedeça a Deus.